O governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, divulgou na última segunda-feira, dia 14, o primeiro boletim de desmatamento de 2024, que traz uma redução de 24,3% de áreas desmatadas nos últimos 5 meses deste ano aqui no estado do Tocantins. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui o secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Marcelo Leles. Secretário, diga para a gente, há uma redução aí de 24,3% de desmatamento aí nas áreas florestal aqui do estado nos últimos 5 meses. Para o meio ambiente, falar um pouco para a gente do objetivo desse desmatamento. Veja só, o primeiro ponto que eu gostaria de comemorar é que temos o boletim, né? Até em tantos anos de estado do Tocantins, é o início de um novo período onde os dados do desmatamento e os dados do meio ambiente como um todo, não é só o boletim do desmatamento, é o boletim climatológico também, do clima, com informações de queimadas, nível dos rios. Então, nós temos uma sala de situação hoje na SEMAR, chamada Sigma, o Centro de Inteligência de Informação, que nos dá essa informação. Então, é algo que todos nós tocantinenses devemos comemorar, saber exatamente quais são os dados sobre a política ambiental do Estado, em especial os dados do desmatamento, são extremamente importantes. Mas respondendo à sua pergunta, esse é um trabalho feito ao longo do último ano. Ainda no meio do ano passado, o governador Wanderley Barbosa convida ao Palácio Araguaia todos os presidentes de associação, todo o setor produtivo tocantinense, e junto com o setor produtivo, o governador assina um pacto pelo desmatamento ilegal zero. Foi um grande passo, foi um entendimento mesmo por parte do próprio setor produtivo de que desmatamento ilegal é crime e deve ser combatido. Então, esse é o primeiro ponto. Depois, com a central de informação, todos os tocantinenses, todos aqueles que produzem, todos souberam que nós temos informação via satélite. Então, não adianta tentar, aquele que quer fazer o desmatamento ainda sem autorização, não adianta ele fazer isso, porque as imagens de satélite vão mostrar aonde o desmatamento está acontecendo. Junto com o Ministério Público, foi criado o painel de monitoramento do desmatamento no Estado e nós pudemos, pela primeira vez, saber exatamente o que é desmatamento ilegal e o que é desmatamento legal no Estado do Tocantins. Então, hoje, os números ainda variam de 70% do nosso desmatamento legal e 30% ilegal. Então, nós temos muito trabalho ainda pela frente, mas as coisas estão caminhando muito bem. Como você próprio disse agora, 24,3% de redução do desmatamento nos últimos 5 meses. Se nós pegarmos os 5 meses desse ano e compararmos com os 5 meses do ano passado, nós conseguimos reduzir 24,3% do desmatamento do estado do Tocantins, o que é algo extraordinário e algo que todos nós tocantinenses devemos comemorar. Secretário, e agora esse boletim vai ser lançado aí a cada mês, vai ser mensalmente boletim de acompanhamento, monitoramento do desmatamento aqui no estado do Tocantins. Gostaria que o senhor falasse para a gente um pouco desse cronograma aí do boletim que vai ser mensalmente para que o povo tocantinense possa acompanhar o desmatamento ilegal. Veja, todo mês, né, o boletim será mensal. Todo mês a central de inteligência aqui da SEMAR, nossa sala de situação, coordenada pelo professor Giongo, que é um grande especialista com sua equipe, e estão, como disse, não só levantando e organizando e compilando os dados do desmatamento, mas também os dados do nível dos rios, os dados de seca, os dados do período chuvoso agora, do aumento do nível dos rios, os dados de todas as áreas da política ambiental do Estado estão sendo preparados e organizados e, mais do que isso, disponibilizados ao público. Não adianta nada nós termos esses dados aqui, aliás, adianta, para que nós possamos formular nossa política ambiental. Mas nós não queremos apenas formular a política ambiental, nós queremos que todos os tocantinenses tenham acesso a esses dados. Nós queremos que os outros órgãos do Estado também tenham acesso a esses dados, né? A sala de situação, ela está aqui na SEMAR, ela foi viabilizada pela SEMAR por determinação do governador Wanderley Barbosa, mas ela não é para o uso específico da SEMAR. É para o uso de todos os órgãos do Estado de Tocantins que
necessitarem dessas informações. Secretário, recentemente, nos últimos dias, o senhor esteve ali no país do Peru para falar sobre a questão da política ambiental aqui no estado do Tocantins. Gostaria que o senhor falasse para a gente, bem resumidamente, como foi esse evento, o que o Tocantins levou para o conhecimento de governadores e vários líderes mundiais que estavam ali nessa reunião, e o que o senhor trouxe ali de benefício que pode ser aplicado aqui no estado do Tocantins. O GCF é a força-tarefa dos governadores pelo clima e florestas. Essa força-tarefa, ela engloba estados subnacionais, ela não é uma força-tarefa de países, é uma força-tarefa de estados. São mais de 54 estados espalhados pelo mundo todo. Então, as delegações dos países, onde esses estados que estão no GCF estiveram presentes, né, lá no Peru, e puderam levar suas informações. No caso do Brasil, o GCF Brasil é composto pelos 9 estados da Amazônia Legal. Então, nós, secretários de Meio Ambiente da Amazônia Legal, estávamos presentes. Eu pude, na minha fala, colocar toda a nossa política ambiental, tudo que está acontecendo no Tocantins. Ressaltei mais uma vez o pioneirismo do estado do Tocantins com o seu programa de REDD, o seu programa de carbono. Nós somos o primeiro estado subnacional do mundo a conseguir transacionar os seus créditos de carbono no mercado voluntário, num programa de REDD. Os recursos já estão chegando no estado, então não é algo para o futuro, não é algo apenas de discurso, é concreto. Os recursos já estão caindo e estão sendo usados para viabilizar ações importantes na nossa política ambiental. Então foi assim extraordinário, mas não foi só relatar tudo que nós estamos fazendo, foi também colocar os nossos desafios, que apoios nós precisamos. E ali estavam os maiores financiadores do mundo, estavam os Estados Unidos, estava a Noruega, estava a Alemanha, e nós pudemos, em reuniões bilaterais, colocar todos os nossos anseios. Então o nosso plano de adaptação às mudanças climáticas, mas o que é isso? Nós acabamos de viver um grande problema climático com as queimadas. O plano de adaptação às mudanças climáticas, ele vai propor saídas para diversas áreas, mas, por exemplo, para as queimadas, nós, num próximo momento de seca, nós temos que estar com o nosso plano pronto. Quais são as ações que nós temos que fazer em cada momento de um agravamento de uma crise de fogo no estado como vivemos? Da mesma maneira, se houverem enchentes, quais são os procedimentos que temos que fazer numa crise grave de enchentes e assim por diante. Então, para não me alongar, eu pude, nas reuniões bilaterais, colocar todos os anseios, todos os desafios do Estado e pedir recursos a esses países para que eles possam nos ajudar a vencer esses desafios. Ok, secretário, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Lembrando que o secretário está falando sobre a questão do boletim que vai acontecer mensalmente aqui no estado do Tocantins para a gente acompanhar essa questão do desmatamento ilegal aqui no estado. Eu volto com vocês aí no estúdio.